Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre um dos filmes do Yorgos Lanthimos e eu falei que ele é um dos meus diretores favoritos hoje em dia. E pensando nisso, hoje eu resolvi trazer aqui uma lista com indicações de mais alguns filmes do Yorgos que são, assim, os meus favoritos do meu diretor favorito. Oi, eu sou Helena, sou técnica em cinema e audiovisual e por aqui eu falo sobre filmes, cultura pop, livros, vlogs de rotina e basicamente tudo que vier na minha cabeça. Mas antes de tudo, então, quem é o Yorgos Lanthimos? Ele nasceu na Grécia nos anos 70 e inclusive a gente faz aniversário no mesmo dia. E ele já trabalhou dirigindo de tudo um pouco. Ele fez peças de teatro, ele fez comerciais, programas de TV, mas ele é muito famoso principalmente pelos filmes que ele dirige. O Yorgos, ele traz personagens que tem um caráter muito duvidoso, e ele faz a gente questionar o sistema que aquele personagem vive, as atitudes dele, mas não só a atitude isolada, né? A gente vê nos filmes do Yorgos que é uma construção muito grande de tudo que rodeia aquele personagem, as atitudes daquele personagem, e a maioria dos filmes é na perspectiva do vilão, que se sente como vítima. Então ele junta elementos muito marcantes, a direção de fotografia dele, a sonoplastia dos filmes dele são de fato pontos muito marcantes da direção, e é meio que a identidade visual assim dos filmes do Yorgos. Ele e a Emma Stone já fizeram vários trabalhos juntos, alguns renderam indicações ao Oscar. Pobres Criaturas, inclusive, rendeu o segundo Oscar de melhor atriz da Emma. Então, além disso, ele tem essa característica marcante de buscar sempre os atores que já estão habituados a trabalhar com ele, que já entendem o estilo de direção dele e que se complementam muito bem, sabe? Ele gosta do trabalho daquele ator, ele vai chamar aquele ator sempre. Então, junta vários fatores para que ele faça tanto sucesso. Os rostos conhecidos, os absurdos que ele traz nas histórias, mas a familiaridade ao mesmo tempo, porque por mais absurdo que o roteiro dele possa ser, tem um rosto conhecido, tem uma relação de amizade, de certa forma, ali com o público, então isso é muito importante para a construção do Yorgos como diretor. O primeiro filme que eu quero trazer aqui de indicação também foi o primeiro filme que eu assisti dele na minha vida, que se chama Dente Canino. Esse filme mostra uma família composta por um pai, uma mãe e 3 filhos. E a dinâmica dessa família é horrorosa. O pai é extremamente abusivo, violento, negligencia os filhos. Mas dentro daquela casa, isso é tratado com normalidade, é o habitual, é a rotina daquela família. Todos os dias o pai sai para trabalhar e ele é o único que sai do portão da casa e ele fala para os filhos que o mundo lá fora é muito perigoso e eles só podem sair da casa quando o dente canino deles cair. Existem várias cenas bem bizarras aqui, sobre o pai, por exemplo, que contrata uma menina pra ter relações com o filho dele, pra que o filho dele não saia de casa. Mas essa menina que era contratada ali pra ter relações com o filho dele acaba trazendo muitos elementos do lado de fora e ele não aceita aquilo, então depois ele incentiva que o filho tenha relações com as irmãs, entre outras coisas bem bizarras. E os filhos começam a contrariar os pais, eles começam a querer questionar porque eles tiveram acesso ao mundo exterior e chega ao ponto, inclusive, de uma das filhas arrancar o dente canino para poder sair. Esse, diferente dos filmes do Yorgos que viralizaram muito, esse é uma produção bem crua, independente, foi um dos primeiros filmes que ele dirigiu, se eu não me engano foi o terceiro longa-metragem que ele dirigiu. A fotografia dele é lavada, os personagens são monótonos, agem quase como robô, mas ele traz o diferencial que é a estranheza, o absurdo, as cenas incômodas, tratadas como se fossem uma coisa cotidiana. Inclusive, a direção de fotografia é ótima, os pontos de vista, né, as movimentações da câmera são muito boas, porque a gente se sente um intruso ali no meio, a gente sente que a gente tá observando uma cena que a gente não deveria estar olhando. É como se a gente estivesse vendo pela fresta de uma porta, ou ali no cantinho da sala, e a gente vai assistindo aquilo e pensando, nossa, eu definitivamente não deveria estar aqui. A sensação de que a gente está invadindo o espaço deles, ao mesmo tempo que a partir do momento que o público está assistindo, que eles começam a perceber que tem algo de errado dentro de casa e começam a reagir, é uma combinação que faz todo sentido e por isso que esse filme é maravilhoso. O final do filme é um pouco chocante, eu não vou entrar em detalhes porque eu quero que vocês assistam e que vocês tenham essa experiência. Se tu gosta de um filme estranho, que vai te fazer questionar muitas coisas, esse com certeza é o filme certo. O próximo da lista é A Favorita, e esse parece um grande surto psicótico. E diferente de Dente Canino, ele tem uma produção um pouco mais extravagante, digamos assim. Ele já é um filme maior,
É o primeiro projeto que a Emma Stone atua com o Yorgos. E a história é o seguinte: a rainha tem uma amante, a duquesa, que se chama Sarah. E essa duquesa tem esse relacionamento com a rainha porque ela quer ter mais acesso a poderes, a riquezas. Ela tem bastante influência dentro da corte por ser o braço direito da rainha, por ser uma mulher em quem a rainha confia. E obviamente elas mantêm esse relacionamento entre elas em segredo. Mas era muito benéfico pros dois lados. Até que chega a personagem da Emma Stone, que é a Abigail, que é uma criada, e a rainha imediatamente se apaixona por ela, e óbvio que ela vai usar disso pra subir de cargo, né, pra deixar de ser uma simples criada que é tratada feito um bicho. Ela basicamente aproveita a oportunidade que ela tem. E nisso, então, a Sarah e a Abigail começam a disputar a atenção da rainha de todas as formas mais absurdas e inimagináveis possíveis. E essa rainha é completamente louca da cabeça, ela é histérica, ela adora exercer poder em cima das meninas, e aqui a gente realmente acompanha elas indo à loucura pra conseguirem o que elas querem. Mas ele é bem mais leve de assistir do que o primeiro, ele é muito bem humorado, tem bastante cenas engraçadas. Então esse aqui, ele não é tão pesado, ele não é, assim, tão chocante. Ele é mais uma comédia absurda, sabe? O terceiro filme da lista é Pobres Criaturas, e eu acho que esse é um dos trabalhos mais famosos do Yorgos, porque muita gente que não conhecia os filmes dele passou a conhecer depois de Pobres Criaturas, né? Que também é protagonizado pela Emma Stone. E basicamente ele mistura fantasia com realismo, com contextos históricos e as artes do surrealismo, né? Bella Baxter é uma mulher grávida, extremamente infeliz no relacionamento, que comete suicídio. Sim, o filme já começa desse jeito, pra dar um bem no meio da tua cara. Mas um médico vê essa situação, recolhe o corpo dela e decide... tinha que salvar a vida de um deles, né? Ou dela ou do bebê. Então ele decide salvar a vida dela e coloca o cérebro do bebê dentro do corpo dela. É bem estilo Frankenstein, assim, essa parte que diz respeito ao médico e à criação dele, né? E ele pega um estudante ali de medicina das aulas dele pra acompanhar esse experimento, né? Fala, tu vai ser responsável por anotar tudo, por observar ela. Esse homem que vê uma mulher que não tem discernimento das coisas e não tem como dar consentimento, e ele se apaixona por ela perdidamente. Mas o Mark Ruffalo, que já provou não ser nada confiável, aparece e também se apaixona pela Bella e fala assim, vou te levar pra viajar pra conhecer o mundo. A Bella, a essa altura, já tinha aceitado, né, se casar com um médico, mas ela fala tipo assim, não tô nem aí, tô indo, e se tu não deixar eu ir por livre e espontânea vontade, eu vou fugir e não tô nem aí. E no fim, a Bella, ela não só evolui muito rápido, como ela se mostra uma mulher extremamente inteligente, extremamente capaz, indo contra tudo que eles pensavam que ela seria e indo contra a ordem natural das coisas, né? Porque ela nem teria como estar viva e como seguir pensando. E ela não só isso, como ela também estuda e ela fica muito inteligente. Ela termina o filme sendo uma pessoa muito consciente. Ela passa um tempo viajando, né? O mundo, se prostitui em Paris. E quando ela volta pra casa, ela coloca ordem nas coisas e ela toma conta da casa mesmo, como tem que ser. Ela estudou política, ela vai descobrindo como a sociedade funciona quando ela sai, né, da casa do criador dela, e ela tem contato com o exterior, ela descobre como é que as coisas realmente funcionam. Esse filme também é divertidíssimo, ele não traz um roteiro pesado, ele tem muito absurdo, ele tem muito surrealismo, principalmente. São cenas lindas, a direção de fotografia faz um trabalho impecável, principalmente porque o filme começa em preto e branco, quando ela morre e renasce e passa os primeiros dias na casa, mas depois ele fica todo colorido quando ela começa a enxergar o mundo, quando ela conhece as outras pessoas, quando ela conhece as outras culturas, quando ela viaja, o mundo dela fica colorido. E é lindo, é simplesmente lindo. O próximo da lista é um curta-metragem que me deixou um pouco perturbada por um tempo, depois que eu assisti ele. Porque é o seguinte, um homem acorda em casa, com a família, com a esposa, com os filhos. Ele toma café da manhã, ele vai trabalhar e ele é violinista. E ele vive ali a vida dele normalmente. Quando ele tá voltando pra casa no metrô, ele pergunta pra uma mulher que horas são. Ela responde e segue viagem. Quando ele desce na estação e vai até a casa dele, aquela mulher tá seguindo todos os passos dele. E quando os dois chegam na casa, eles são praticamente a mesma pessoa. Eles estão fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, e toda a família tá desconfortável. Ele, inclusive, fala, né, pra esposa dele mandar aquela mulher embora, porque aquela é a casa deles, e a mulher responde repete a mesma coisa, né, manda esse homem embora porque essa é a nossa casa. Todo mundo fica, ué, o que tá acontecendo? Eles sabem que tem algo de errado, mas eles não podem fazer nada, então vida que segue. No dia seguinte, então, ele sai de casa, pega o metrô
e um menino pergunta pra ele que horas são. Os dois ficam se encarando por um tempo, começa uma música ali bem alta e bem tensa, e corta pra casa dele e da família, que agora não é mais a casa dele, e sim da mulher que substituiu ele e tá ali fazendo o papel de pai da família. Da primeira vez que eu assisti esse curta, eu tive a interpretação de que o Yorgos queria passar é o quanto a gente é facilmente substituído, o quanto a nossa vida pode acabar, né? A forma como a gente conhece da nossa vida pode acabar e a gente pode ser substituído em casa, no trabalho ou em qualquer circunstância. Mas, fazendo o roteiro desse vídeo, eu fui dar mais uma pesquisada e eu descobri que Nimic, que é o nome do curta, ele significa nada, né? A tradução da palavra é nada e esse é o nome do protagonista. E alguns críticos especializados falam que a principal ideia também, além dessa interpretação que eu já trouxe, é como os papéis se invertem, né? Como a questão de gênero é tratada aqui. Ele é um filme bem curto e aí tu assiste e tu fica assim, sabe? E esse foi o único, inclusive, que eu falei como termina, porque não tem como falar desse filme sem falar como ele termina. Primeiro, a gente acha muito estranho, a gente tenta buscar uma razão lógica, tentar compreender o que tá acontecendo de um jeito lógico, mas não existe um jeito lógico na maioria dos filmes do Yorgos. E, enfim, ele é um filme curtinho que agora com a explicação tu já vai entender um pouco melhor, talvez. E vale a pena assistir igual. Tem no YouTube, tem no Google, é só pesquisar o nome do curta. E por último, voltando aos filmes pesados e sombrios do Yorgos, eu preciso falar sobre O Sacrifício do Cervo Sagrado. Aqui, nesse filme, um médico que é alcoólatra acaba matando um homem na mesa de cirurgia e, por causa da culpa da morte desse homem, ele acaba se aproximando muito do filho desse paciente dele que morreu. E a relação deles por si só já é muito estranha. Eles são muito próximos, ele enche o guri de presente, ele tá sempre se encontrando escondido, meio que ninguém pode saber. Até que chega um momento que esse guri entra na vida dele e da família dele completamente. Conhece a esposa dele, vai parar na casa dele. O médico acaba conhecendo a mãe do menino também. O guri tem o caso com a filha do médico. E de repente o filho mais novo fica doente. As pernas dele param de funcionar e ele vai ficando muito debilitado, de cama. E eles estão indo no hospital mais caro que tem. O próprio pai é médico, eles fazem exames, eles tentam entender o que tá acontecendo. E, tecnicamente falando, o guri não tem nada. Ele não apresenta nenhum sinal, nenhuma doença, nenhum vírus, nada, nada, nada. Mas ele não consegue andar e ele não se recupera. Pelo contrário, ele tá definhando cada vez mais. Então, nos é explicado que é como se fosse uma profecia. O médico precisa decidir qual membro da família matar ou então vão morrer todos. Eles vão ficando doentes aos poucos, vão definhando e ele vai acabar perdendo todo mundo. Ou ele precisa sacrificar alguém da família. A forma como ele decide acabar com isso é horrível, mas funciona. E antes dele chegar ao extremo, que eu não vou falar o que ele faz, mas antes dele chegar no extremo da atitude dele, ele toma outras várias pequenas atitudes horríveis e ele começa a enlouquecer. E claro, o filme tem muitas outras subtramas, como a própria relação entre o casal, o relacionamento que esse guri teve com a filha do médico, as bizarrices que já aconteciam dentro da casa, o tipo de pai e de marido que ele era, que é um pouquinho estranho. É aquela coisa de eles são muito comercial de margarina, tem alguma coisa errada, só que a gente não consegue saber dizer exatamente o que tem de errado naquela família. Esse filme, diferente dos outros da lista, ele não tem humor, ele não tem uma fantasia. Ele é uma situação, sim, muito absurda e ele, assim como os outros, não tem uma explicação lógica, um motivo, um porquê, um final bem fechadinho, bem redondinho. E o que a gente vê aqui é uma família ruindo aos poucos e um pai e uma mãe enlouquecendo completamente e todo mundo acaba tendo um grande declínio mental. É um ótimo filme, de verdade. O final dele é chocante, mas ao mesmo tempo é esperado pelo desenrolar da trama. Dessa vez eu não vou trazer detalhes igual eu trouxe no curta-metragem, porque esse aqui é outro que vale a pena vocês assistirem e irem pegando as informações na medida que as coisas vão acontecendo. Basicamente, esses são os meus filmes favoritos do Yorgos, mas o que eu particularmente mais gosto do trabalho dele é essa facilidade que ele tem de transitar entre os gêneros, de trazer o humor, trazer o surrealismo, trazer a realidade, mas de um jeito exagerado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me contem aqui nos comentários se vocês já assistiram algum desses filmes do Yorgos ou outros. Eu ainda não assisti todos os filmes que ele já lançou, porque alguns são bem difíceis de encontrar. Então me contem o que vocês acham dos filmes que eu listei aqui hoje. Um beijo e até o próximo vídeo!